A temporada 2005 começou com a Ferrari muito favorita. Afinal de contas, Schumacher havia vencido com larga folga, 4 corridas de antecedência. Tinha tudo para dar certo. Mas não foi bem o que aconteceu. O regulamento foi muito alterado, os pneus não podiam mais ser trocados, as asas estavam bem diferentes das suas posições de origem. Ou seja, o que tinha tudo para dar certo passou a ter tudo para dar muito errado. E aí você pensa, tem como ficar pior que isso? Tem. Por incrível que pareça, tem. Enfim, tá começando mais uma lembrança de quinta e eu espero que eu não me arrependa de contar essa história até o final desse vídeo. Provavelmente eu vou, mas... dá o play na vinheta, por favor, obrigado. Antes de começar, claro, nossa palavrinha-chave, @PGMPapoVeloz. O que é isso? É simples. É o que você vai usar para acessar nossas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter, Tico Teco, até a rede que tem aqui pendurada aqui na frente, você pode procurar que tem lá, @PGMPapoVeloz, você encontra a gente. Ah, não vou ser tu? Beleza. Se inscreve no canal, ativa o sininho, live segunda e sexta, 9 da noite, horário de Brasília. Tem uma borboletinha aqui voando, ela vai arrebentar já já. Terças e quintas são os momentos históricos que a gente relembra. Terças os personagens e quinta os momentos históricos, certo? E você que acompanha também pelo feed, is.td/programa Papo Veloz. Eu não faço a menor ideia para que serve esse negócio. Eu já tenho quase 30 anos de internet e não faço ideia do que vem a ser esse feed. Mas, enfim, se você usa, is.td/papoveloz, certo? O reabastecimento ainda é permitido, mas não mais as trocas de pneus. Ou seja, os pilotos tinham que saber gerenciar muito bem a questão do desgaste dos pneus. E isso no auge da guerra dos pneus, onde você tinha a Bridgestone, que equipava Ferrari, Jordan e Minardi. E nós tínhamos a Michelin, que fornecia pneu para McLaren, Renault, Williams, Sauber, Red Bull, BAR e Toyota. Ou seja, o resto do grid, né? Todo o grid menos essas 3 que eu falei no começo lá atrás, Ferrari, Jordan e Minardi, certo? E nessa brincadeira os pneus de Michelin tinham uma performance melhor. Óbvio que por conta disso, a Renault venceu as 4 primeiras corridas daquela temporada, enquanto a Ferrari vinha de apenas 2 segundos lugares, um com o Barrichello e um com o Schumacher. Nessa brincadeira, a Renault despontava como favorita ao título. McLaren corria por fora juntamente com Williams e Toyota. Sim, a Toyota, que passou vários anos tentando se reerguer naquela época, e a Ferrari dando vexame. Ora bolas, o que mais podia esperar disso, né? E com isso chegamos com 8 etapas disputadas, Alonso vinha com 59 pontos, muito à frente de Kimi Raikkonen, que tinha 37 pontos. Schumacher aparecia em quinto com 24 pontos. Neste momento do campeonato, ele vinha para a pior defesa de título da Fórmula 1 desde Damon Hill em 1997 pela Arrows. Você tem noção do que está acontecendo nesse Mundial? Pois é. E aí nós chegamos ao Grande Prêmio dos Estados Unidos em Indianápolis, que usava um circuito misto e uma parte do oval, só que ao contrário, ou seja, você tinha a última curva que dava uma carga a mais nos pneus, certo? Nos treinos de sexta-feira, Ralf Schumacher sofre um acidente grave, justamente na curva do oval. Ele bate e fica lesionado e não pode correr. Ricardo Zonta assume o carro dele e, adivinhem, ele também bateu na mesma curva. Um ponto em comum, os 2 carros tiveram falhas estruturais nos pneus, justamente no oval. E é aí que mora o problema. Indianápolis teve, obviamente, as 500 milhas de Indianápolis naquele mesmo ano. A pista havia sido recapeada em final de 2004, justamente para a temporada de 2005, com as 500 milhas e o Grande Prêmio dos Estados Unidos. A Bridgestone já tinha informação do asfalto novo da pista por conta da Firestone, que fornece pneus para a Fórmula Indy, que competia nas 500 milhas de Indianápolis. Essa informação a Michelin não tinha. E isso, pessoas, foi um ponto fundamental que determinou o andamento dessa corrida. A Michelin não tinha pneus adequados para essa corrida. A chance de dar memes só aumentava. E nesse meio tempo, a Michelin começou a tentar negociar com a FIA para ver o que seria daquela corrida, porque eles não tinham condições de entregar pneus decentes. A Michelin tentou controlar isso fazendo muitas negociações com a FIA, todas elas vetadas ou pela FIA, ou pela direção de prova, ou pela Ferrari. Olha lá aí de novo, mais uma vez. Chegaram a um ponto de sugerir que fosse colocada uma chicane na curva 13, o oval a propósito.
que obviamente requeria aprovação unânime e, mais uma vez, a Ferrari vetou. Ou então os pilotos que usassem pneus Michelin pudessem parar nos boxes para trocar o pneu traseiro esquerdo, que era o pneu que estava dando problema. Novamente, ideia vetada. Rolou até um boato de que representantes da FIA dos Estados Unidos estavam ameaçando o então presidente Max Mosley por conta do que poderia acontecer, do desfecho que essa história teria. Obviamente o próprio Max desmentiu, não era nada, e aí eu volto uma experiência minha durante esse evento. Eu me lembro que eu passei aquela madrugada e amanhã do dia seguinte, do sábado para domingo, acompanhando atualizações sobre o que poderia ser feito, o que mudaria, o que aconteceria. Decidiram, nada mudaria, tudo seria como estava previsto. Ou seja, a Michelin teria que ter trazido pneus adequados, mas ela não o fez. Então, ninguém pode fazer nada a respeito. Responsabilidade da fabricante dos pneus. E aí, pessoas, nós temos todos os pilotos usando pneus Michelin, dando a volta de apresentação e entrando nos boxes, sem alinhar no grid. Apenas 6 carros no grid, os 3 carros da Ferrari, os 3 carros da Jordan e os 3 carros da Minardi. E aí, pessoas, eu vou abrir um grande parênteses para vocês. Nessa época existia um site chamado Fórmula 1 Rejects, que era, segundo as palavras do próprio site, um tributo aos fracassos heróicos da Fórmula 1. A principal inspiração para esse site era Perry McCarthy e suas aventuras na Andrea Moda, em 1992, na qual ele estreia e quebra com 18 metros. Adoro esse número 18, mas não nessa hora. E esse site homenageava esses pilotos que nunca foram muita coisa na Fórmula 1. Ingo Hoffmann aparece nesse site, Alessandro Granaglia aparece nesse site, Chico Serra aparece nesse site. Eu listei pelo menos 3 nomes aqui que fizeram história no esporte motor, mas que na Fórmula 1 foram fracassos. Por quê? Porque eles não atingiram os critérios necessários para não fazer parte dele, que era o quê? Usando a pontuação 10, 6, 4, 3, 2, 1, era só marcar no mínimo um 4º lugar. De 2 para baixo, tava lá marcado e era eternizado pela zoeira, porque afinal de contas a zoeira não pode parar, certo? E quando você vê um grid com 6 carros, nós tínhamos pelo menos 4 pilotos ali nessa brincadeira que iriam ter uma chance de diamante de sair desse site. Thiago Monteiro, Narain Karthikeyan, os 2 da Jordan, e Christian Albers e Patrick Fresacker, os pilotos da Minardi. Pelo menos 2 deles iam se livrar de serem tidos como reject naquele site sensacional. A corrida, eu não quero saber da corrida, afinal de contas foram 73 voltas de puro nada. Pra não dizer que não teve nada. Schumacher quase tirando o Barrichello da corrida na volta 51, saindo dos boxes. Afinal de contas, ele era o primeiro piloto, ele que mandava, e o Barrichello, enfim. E o resultado era óbvio. Schumacher primeiro, Barrichello segundo, Thiago Monteiro fechando o pódio daquela corrida sensacional, toda regada a vaias e objetos jogados na pista. Narain Karthikeyan em 4, Christian Albers em 5º e Patrick Fresacker em 6º. Ou seja, Thiago Monteiro e Narain Karthikeyan conseguiram, por causa dessa brincadeira, se livrar de estar sendo eternizados no site F1 Reject. É claro que a repercussão foi muito negativa. Um dos casos mais notórios foi Paul Stoddard, que acusou pesadamente Max Mosley, Bernie Eccleston e Jean Todt, respectivamente, presidente da FIA, diretor da Fórmula 1 e diretor da Ferrari, chamando-os de gananciosos e, abre aspas, incapazes de encontrar soluções, fecha aspas. David Coulthard cogitou que essa situação colocaria em xeque a realização de mais eventos da Fórmula 1 nos Estados Unidos. E o Pierre Dupasquier, diretor da Michelin, convocou uma coletiva de imprensa com jornalistas e outros membros da Fórmula 1 para se desculpar sobre os eventos lá de Indianápolis. E o Bernie Eccleston isentou as equipes de culpa e não acusou ninguém, ou seja, para ele estava ótimo. E com essa brincadeira, o Schumacher assume a 3ª posição da tabela, e só isso mesmo. A Ferrari não fez mais nada aquele ano, fez só mais um pódio e acabou. Aquele carro era um... Fernando Alonso com sua Renault fechou aquele ano como campeão daquela que seria a última temporada justamente da Jordan e da Minardi. A Jordan viria a se tornar Midland, depois Spyker, depois Racing Point e agora é a atual Aston Martin. A Minardi viria a se tornar Toro Rosso, depois virou AlphaTauri, e agora tem esse nome aí que eu não consigo pronunciar, porque é tanta letrinha que eu já me perco nessa brincadeira. A Michelin viria a sair da Fórmula 1 no ano seguinte, 2006, deixando a Bridgestone como única fornecedora de pneus.
E essa política de manter apenas uma fabricante de pneus se mantém até os dias de hoje. A Bridgestone viria a ser fornecedora da Fórmula 1 até 2011, dando lugar para a Pirelli no ano seguinte, que segue até a atual temporada. Indianápolis cederia a Fórmula 1 até 2007, e a Fórmula 1 só voltaria a pisar nos Estados Unidos em 2012, no Circuito das Américas, em Austin, no Texas. Além desta, hoje nós temos 3 corridas nos Estados Unidos. Bem anos 80 isso, né, eu acho. E essa, claro, não seria a única polêmica da Fórmula 1, porque, bom, eles adoram se envolver em polêmicas. Afinal de contas, nós tivemos a treta de espionagem da McLaren com a Ferrari, o Singapura Gate, Nelson Piquet batendo de propósito para o Alonso ganhar a corrida de Singapura em 2008, a decisão de 2021, que eu sinceramente não quero tecer nenhuma palavra a respeito disso para eu não quebrar minha câmera, afinal de contas ela custou caro. Ah, claro, eu já ia esquecendo. E os rejects que deixaram de ser rejects? Pois é, todos os que eu mencionei, só o Thiago Monteiro conseguiu alguma coisa. Ele viria se tornar bicampeão das 24 horas de Nürburgring em 2018 e 2019. Naren Katkina fez alguma coisa na 1GP e subiu. Christian Albert subiu. Patrick Frezak, ninguém lembra mais dele. Ufa, exorcizei. Que história pesada, hein? Nossa. Mas olha só, amanhã, 9 da noite, horário de Brasília, tem o quê? Aquecimento, exatamente. Aquela nossa prévia pra gente palpitar sobre os eventos que vão ter nesse próximo final de semana. E lembranças de quinta volta na outra quinta, sem ser essa agora, a outra. Terça-feira que vem tem mais um personagem da história que o Rodrigo vai desenterrar aqui. E lembre-se, lives segunda e sexta, 9 da noite, horário de Brasília. Todas as nossas redes sociais, @pgmpapoveloz. E agregador de conteúdo. E agregador de conteúdo, is.tv/programa Papo Veloz, certo? É isso, pessoas, acabou esse vídeo. Chega, eu não aguento mais. Tchau!